Pessoal, está começando mais uma videoaula. Eu sou o professor Felipe Freitas, professor de Química. Vamos falar hoje sobre polímeros. O que vem a ser polímeros? Eu quero que você dê uma olhada ao seu redor, onde você estiver, no quarto, sala, cozinha, onde você estiver nesse momento, dê uma olhada e enumere 10 objetos que você esteja vendo aí e me diga, você acha que nesse objeto tem polímeros? Em parte da sua constituição tem polímeros? Bom, como assim, professor? Como que eu vou dizer se tem polímeros ou não tem polímeros se eu nem sei o que é polímeros? Beleza. Então, só numere 10 objetos aí que você possa ver e no final da aula você vai dizer, tem polímeros? Não tem polímeros. Beleza. Primeiro, vamos entender que polímeros vem do grego, né? Poli, muitos, meros, partes. Então, eu poderia dizer que é moléculas de muitas partes. Podemos dizer que polímeros nada mais é que macromoléculas. Então, assim, macromoléculas, muitas moléculas gigantescas, podemos dizer assim. Bom, então nada mais é, o polímero a gente pode pegar várias moléculas, pequenas moléculas, né, digamos assim, e elas vão se juntar por meio de ligações, né, e vão formar gigantescas moléculas que a gente vai chamar aqui de polímeros. Então, para a gente poder compreender isso daí melhor, vamos avançar um pouquinho mais, tá? E vamos observar. Então, aqui a gente tem três aplicações do polímero no nosso dia a dia. Tem inúmeras outras. Então, tanto que a gente costuma ouvir, costuma falar que a gente está vivendo a era do plástico, né? Tudo, a grande maioria esmagadora das coisas ao nosso redor tem um de seus constituintes plástico, né? Polímeros. Bom, vamos imaginar, então, para a gente poder entender isso, que cada um vagão de um trem são pequenas moléculas, são moléculas muito pequenas e que sozinhas, tá vendo? Vamos observar, sozinhas elas são apenas moléculas, sozinhas, então pequenas moléculas. Quando a gente as junta, e aí eu tenho várias moléculas juntas, eu posso dizer que eu tenho um polímero. Então, eu vou dizer que cada uma molécula, cada um vagãozinho desse de trem, eu vou dizer que é um monômero que vão se juntar por meio de uma reação química na presença de determinada pressão e calor, né, temperatura, com ou sem catalisador, dependendo da reação que a gente queira nesse momento, para gerar os polímeros. Então, vamos dizer, então a gente pode dizer que o polímero seria o trem, a locomotiva puxando o trem. Os vagões separados seriam os monômeros, pequenas partes, pequenas moléculas. Então, vou dizer, quando a gente consegue juntar tudo, a gente tem um polímero. Isso aqui é grande, é muito gigante, entendeu? Então eu posso dizer, não, esses três aqui eu estou dando um mero exemplo, tá, pessoal? Mas tem mais para lá e mais para cá. Então a gente consegue mais para a esquerda e mais para a direita. Aí a gente vai entendendo mais isso daí. E a formação dos polímeros? Dependendo da formação do polímero, ele pode ter uma formação por adição ou ele pode ter uma formação por condensação, tá? A adição nada mais é de que a gente pega o polímero, ele vai sofrer a polimerização, que é a reação para a formação do polímero, que nada mais é que a quebra dessas duas ligações químicas aqui, essa ligação dupla. Então a gente vai romper essas duplas ligações e se ligar, conforme está aqui embaixo. Aí a gente vai obter o polímero. Aqui a gente tem os monômeros, tá? Temos aqui, lógico, aqui a gente pegou isolado, então a cadeia ela cresce tanto para a esquerda quanto para a direita.
que não tem problema. E então, assim, uma característica importante, digamos assim, uma característica importante dos polímeros que são originados por adição, então é a dupla ligação. Eu preciso ter essa dupla ligação para eu colocar que é um polímero por adição. Bom, condensação, a gente vai ter uma perda, uma separação de algumas moléculas inorgânicas. Por exemplo, aqui a gente tem um hidrogênio, aqui a gente tem um OH. Eu vou ter que perder esse hidrogênio do monômero 1 e vou ter que perder esse HO do monômero 2. Então, quando acontecer isso, para eles dois poderem se juntarem, tá, e construir um polímero, que seria um copolímero. Então aqui a gente tem os dois elementos indo embora. Então, H2. Pode ser também por a perda aí, pode ser também por HCl, que nesse caso vão ser substâncias inorgânicas. Ali, por adição, a gente tem substâncias orgânicas e por condensação nós vamos ter substâncias inorgânicas. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Onde eu vou encontrar esses polímeros? E aqui é aquela resposta da pergunta inicial. Aqui a gente tem inúmeras aplicações do polímero. E tem muito mais, obviamente, tá? Só para a gente ter uma ideia. Bom, eu quero que vocês façam essa atividade, tá? Que eu estou propondo. E quero que vocês selecionem, nada mais é do que vocês fizeram agora, né? Mas eu quero que vocês botem isso num papel. Eu quero que selecionem em toda a casa de vocês 10 objetos em que vocês acreditam que não tenha em sua composição polímeros. Faça uma pesquisa e diga se você achou o que você achou de interessante, entendeu? Poxa, aquilo que eu pensei que tinha polímero não tem polímero, e aquilo que eu pensei que tem não tem, aquilo que eu pensei que não tem, tem, entendeu? Eu quero que vocês vejam o que é de interessante nisso daí tudo. Pessoal, quero agradecer, tá? Muito obrigado pela atenção. A ideia é a gente fazer sempre essas pequenas microaulas para a gente poder entender. Vamos dizer que cada uma dessas minhas aulas são um monômero que ao final a gente vai juntar tudo e vai virar um polímero gigantesco. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero ter contribuído com alguma coisa. E na dúvida, qualquer dúvida, procure Felipe Freitas. Valeu? Um abraço. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.